Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020. Eu sou o Luciano Teixeira. E eu sou Priscila Silvério. E hoje nós vamos ficar até 12h e 45 minutos trazendo muita informação para você. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Bem, Priscila, a gente está vendo aqui, estamos no estúdio novo, né? Que lindo, né? Que agora chique. Ficou bem bacana o nosso estúdio aqui, ó, dá para ver pelas imagens aí, ó, a gente está com retorno. A gente vai dar uma conferida. Ainda é um vazio, né? Ainda vazio, mas já vai estar lotado, né? Por conta ainda da pandemia, né? Então a gente está fazendo esse rodízio entre também os funcionários, todo mundo trabalhando em casa e trabalhando muito também. Mas nesse momento a gente pega aqui um pouco mais vazio, mas olha que bacana, né? Olha a nossa redação aí no fundo, ó, você que está aí em casa, ó, essa é a nossa nova redação aqui da Rede Alesp. Priscila, vamos agora dar uma conferida na programação da Assembleia Legislativa desta sexta-feira? Às 2h30 da tarde, a 79ª sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek. E às 4h30 da tarde, olha, a sequência então da 79ª sessão ordinária com a ordem do dia. Bem, pessoal, neste 23 de outubro é comemorado o Dia do Aviador em homenagem ao primeiro voo realizado por Santos Dumont a bordo do 14 bis no campo de Bagatelle, na França, em 1906. O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira foi oficializado em 1936, após a promulgação da Lei Federal 218. Em 2019, foi aprovado o projeto de lei número 17.100, que reduziu de 25% para 12% o imposto sobre o ICMS que incide sobre o combustível de aviação no território paulista. A proposta tem como objetivo expandir a malha aérea. A deputada Letícia Aguiar, do PSL, apresentou o projeto de lei 495 de 2019 em análise pela Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, que incentiva a produção de aeronaves e concede ao município de São José dos Campos, interior paulista, o título de capital estadual da indústria aeroespacial. Atualmente, a cidade de São José dos Campos representa cerca de 95% da produção aeroespacial e de defesa do país. O município também abriga o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e a sede da Embraer. Bem, com muita informação, pessoal, nós vamos agora para um giro de repórteres via Skype. Com o que a gente vai falar, Priscila? Olha, a gente vai falar agora com o repórter Jeremias Gomes. Bom dia, Jeremias. Bom dia, Jeremias. Qual que é a informação que você traz aí pra gente? Jeremias daqui a pouco volta com a gente, né? Então, Priscila, ficou feliz com o estúdio novo aqui? Fiquei muito feliz. Agora nós estávamos então ali no Monumental, né? No piso Monumental já há muitos anos. Agora terceiro andar, né? Terceiro andar, tá? Para quem conhece aqui a Assembleia Legislativa, pertinho do Departamento de Saúde. Então a gente está bem pertinho aqui e fácil acesso, perto ali do elevador. Do estacionamento também não é difícil de chegar, né? Daqui a pouco os nossos entrevistados que vão voltar a participar presencialmente vão ter que aprender esse novo caminho. E daqui a pouco a gente vai ter, né? Daqui a alguns dias vamos ter mais novidades aí para vocês com as novas instalações da Rede Alesp. A gente vai voltar agora para Giro de Repórteres via Skype com o Jeremias Gomes. Jeremias, você está aí? Eu estou aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos sim. Bom dia, Jeremias. Quais são as suas informações? Bom dia. Pois é, eu vi vocês falando aí um pouquinho hoje desse dia tão importante, né? Dia do Aviador, com propostas importantes aqui a partir da Assembleia Legislativa. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o orçamento de 2021, o orçamento para o próximo ano, né? A gente teve aí recentemente aprovado um projeto de lei que trata justamente de tentar conter um pouco os gastos do governo para o próximo ano, e nós já estamos na Assembleia Legislativa em trâmite com a lei orçamentária, né? Só para ter um entendimento um pouco mais amplo,
a lei orçamentária, ela orça a receita e fixa a despesa do Estado para 2021. O orçamento deste ano, até anotei aqui para vocês, é de 246 bilhões 330 milhões 596 mil. Esse é o orçamento para o próximo ano. E a lei orçamentária, ela tem que chegar na casa até o dia 30 de setembro, foi publicada no dia 2 de outubro, no início desse mês, e aí passou a receber emendas, já são 2.300 emendas, nós estamos na sexta sessão. O projeto de lei, que é de autoria do governador, fica por 15 sessões para receber emendas dos parlamentares. Então, para se ter uma ideia, já chegaram 2.300 emendas para o orçamento do ano que vem. Neste ano de 2020, a gente teve a aprovação do plano plurianual em março deste ano, que estabelece aí os programas e metas para serem cumpridos até 2023. Então, 2020, 21, 22, 23, o plano plurianual estabelece as metas. A partir dessas metas, o governo cria programas para cumprir essas metas na saúde, educação e por aí vai. E o orçamento tem que se encaixar aí dentro desse plano plurianual e também da lei de diretriz orçamentária, que chegou na casa, já foi aprovada, né? Essa estabelece apenas as diretrizes, ela vai moldando o plano plurianual ao que é preciso fazer ano a ano. E agora sim, o orçamento, digamos, é a hora da verdade, né? Porque precisa encaixar todas essas metas, todos esses planos dentro do orçamento que o governo do estado tem. Então, o projeto de lei que tem aí, eu já citei, 2.303 emendas, né? E agora é importante ressaltar que todas essas emendas, elas são propostas pelos deputados, mas elas têm alguns parâmetros, né? O próprio orçamento tem os parâmetros da Constituição Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não se pode gastar além do que é arrecadado, do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias, e ainda temos as despesas irredutíveis, né? Quais são elas? As dotações para o pessoal, pagamento dos servidores, né? Isso já é irredutível. A dívida do Estado também e as transferências tributárias, porque o Estado de São Paulo ele transfere, por exemplo, do IPVA que ele arrecada, uma parte vai para os municípios. Então, isto é obrigatório. Então, com todas essas amarras, o que acaba acontecendo, Priscila? Quando se tem que reduzir o orçamento, você vai reduzir em investimentos, porque o resto já está amarrado. Para você ter uma ideia, para a educação é 30%. No nível federal, 25%. Nós até fizemos aí entrevistas recentes que quando foi aprovada a Constituição do Estado aqui em São Paulo, ficou amarrado em 30% para a educação. Então, para se ter uma ideia, você que tem curiosidade, o orçamento deste ano estima que é de 246 bilhões 330 milhões, para a saúde serão 35 bilhões 403 mil, aliás, para a educação 35 bilhões, saúde 23 bilhões 740 mil, transporte 7 bilhões, habitação 960 milhões e por aí vai. Então, este é o orçamento que tramita aqui na casa, a gente está acompanhando passo a passo e para saber os próximos passos que o orçamento vai correr aqui na casa. Ele vai depois de receber essas 15 emendas, ele vai ser encaminhado para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, né? E aí, depois dessa análise, é que o projeto vai para o plenário. E aí, claro, tem sempre aqueles embates todos os anos que a gente vai acompanhar, Priscila. É verdade, Jeremias. A casa, então, né, a Assembleia Legislativa de São Paulo sempre fica bem agitada nesses momentos, então, em que o orçamento é discutido, né? E é preciso discutir mesmo. A gente sabe que é um ano difícil, ano de pandemia e corte aí, então, gastos, né, que foram necessários por conta da saúde, de vários setores e agora, então, menos impostos, enfim. Desafio, né? Pois é. Pois não, Luciano? Não, pode falar, Jeremias.
Não, basicamente é isso. Então a gente vai acompanhar e o que geralmente acontece é que essas emendas são 2.300 emendas. Você imagina, só para fazer análise de todas essas construções aí dentro do orçamento, elas são discutidas aí nas comissões, mas o que geralmente acontece é que no final é colocada uma emenda aglutinativa, onde se junta, coloca-se uma nova proposta aí, juntando aspectos de várias emendas, constrói-se um acordo para se aprovar o orçamento. Afinal, é sempre aquela história, o cobertor é curto, né? Então tem que tentar construir uma proposta que vem do governo do estado e que também tenha o anseio aí retratado dos parlamentares, afinal eles representam aí a população das suas regiões e sabem muito bem como o dinheiro deve ser investido. Nós tivemos, inclusive, a respeito disso, há cerca de 2 anos, aprovada na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional, a chamada as emendas impositivas. Os deputados têm cerca de 6 milhões de reais para investir, digamos, né, nas suas regiões. São emendas que os deputados apresentam e elas têm que obrigatoriamente serem cumpridas, então, a partir desta lei que foi aprovada. Então, 50% dessas emendas vão para a área da saúde, obrigatoriamente. Então, para os deputados foi importante, porque eles podem ter um recurso onde se atenda ali às necessidades das suas regiões. Geralmente em reformas de escolas, posto de saúde, ambulância, é para onde vai esses recursos, mas isso é um percentualzinho bem pequeno que cada parlamentar tem direito, digamos assim. O resto é esse grande orçamento que tem que ser acomodado em todas estas áreas, todos os anos, e a gente sabe, lógico, que agora, devido à pandemia do novo coronavírus, vai ter que cortar aí na carne para poder honrar os recursos em todas as áreas. É isso por enquanto, Luciano e Priscila. Tá certo, muito obrigado, Jeremias Gomes, com as últimas informações aí do Legislativo Paulista. E a gente continua aqui, né, no Jornal da Rede Alesp. Priscila, o deputado Enio Tato do PT participou de uma audiência virtual com lideranças da Associação Povo em Ação, Vida Sustentável, da Coab Jardim São Bento, e com o secretário de Habitação, Flávio Amari, e também o presidente da CDHU, o Reinaldo Iapequino. As autoridades reafirmaram a viabilidade de aporte financeiro do Programa de Habitação Casa Paulista para financiar o projeto habitacional popular Pé da Santa da Associação Povo em Ação. O projeto está aprovado pela Prefeitura de São Paulo e as famílias se mostram preocupadas em conseguir o aporte financeiro da CDHU para completar o financiamento da Caixa Econômica Federal. Está prevista a construção de 472 unidades para pessoas com faixa de renda entre R$ 1.800 a R$ 1.800 a R$ 6.900 por mês e sem restrição financeira no nome. Bem, pessoal, uma dica importante para todas as famílias é a educação financeira, né? Ela deve começar na infância e envolve aí o ensino de uma série de conceitos de matemática e finanças. O educador financeiro e professor Liao Yu Shi propõe aos pais uma aplicação prática dessa ideia para crianças a partir de 10 anos. Seja o banqueiro do seu filho. Uma das sugestões é incentivar a criança a investir parte da mesada, mostrando que, ao abrir mão desse imediatismo, o dinheiro cresce e a criança poderá tirar mais proveito, né, desse dinheiro no futuro, né, Priscila? É verdade. Olha, e também é bom ensinar a lidar com o crédito. Se a mesada acabar, os pais podem até emprestar, mas existe um custo a pagar. Não, é bem interessante, né, essa questão financeira. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela é consultora, né, de finanças. E ela já ensina a filha dela ali à risca a guardar o dinheirinho, a poupar. E bacana que ela me deu umas dicas. A minha filha também está indo no caminho. Tem o cofrinho dela, tem a carteira, ela deixa escondidinho. Tá certo. Não, é importantíssimo. A educação financeira faz parte para a vida, a gente tem que educar para a vida, né? Exatamente. Pois é, o Jornal da Rede Alesp entrevista agora o advogado criminalista Ricardo Martins, né? E ele fala sobre a liberdade do traficante a André do Rap, né? Quem não sabe, aí o Supremo
né? O ministro Celso de Mello libertou o traficante num plantão do STF, né? Tem uma questão da prisão provisória, mas isso quem vai explicar para a gente melhor é o doutor Ricardo, né? Porque deu muita confusão, muito pano para manga, e quem vai conversar com a gente então é o doutor Ricardo. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia para o senhor, e já começa contando para a gente então um pouco dessa história. Para quem está em casa entender direitinho por que um traficante, uma pessoa perigosa, foi solta. Doutor Ricardo, acho que está sem som. Então, vamos lá. Beleza. Melhorou? Melhorou. Liberou, né? Bom dia. Bom dia. Essa questão do André do Rap é uma questão extremamente polêmica e não é simples de explicar, não. Envolve todo um arcabouço jurídico que deve ser entendido para que as pessoas possam compreender a complexidade da situação, né? Então, para nós, operadores do direito, uma pessoa será considerada culpada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Enquanto a pessoa estiver respondendo o processo, para nós, vigora sobre ela o manto constitucional da presunção de inocência. Tá certo? Então, o que acontece? No caso do André do Rap, ele ainda está respondendo o processo. Ele não é uma pessoa condenada com trânsito em julgado. Tá certo? Mas o que acontece? Uma pessoa que está respondendo o processo, ela pode ser presa durante o processo. Tá certo? Com o que nós chamamos de prisões cautelares. Para explicar tudo isso, eu gostaria de apenas fazer uma breve explicação para vocês. Nós temos dois tipos de prisão. A prisão é a privação da liberdade de alguém por um determinado motivo, ok? E nós temos dois tipos de prisão. A primeira é o que nós chamamos de prisão-pena. A prisão-pena é aquela prisão imposta depois que uma pessoa responde um processo criminal com todas as suas garantias e, no final, por determinação do juiz, ela tem a imposição de uma pena privativa de liberdade. Tá certo? Ela respondeu um processo e, no final, ela foi condenada e o juiz impôs a privação da liberdade dela como pena. Tá certo? Por quê? Essa espécie de pena é a regra, ou deveria ser a regra, em nosso ordenamento jurídico. Por quê? Por que eu estou explicando isso? Porque, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, a liberdade é a regra e a prisão é a exceção. Tá certo? Mas nem sempre é possível que uma pessoa responda o processo ou seja investigada em liberdade. Em decorrência disso, surge o que nós chamamos de prisões cautelares, processuais ou provisórias, tá certo? E nós temos três espécies de prisões cautelares. O que nós chamamos de prisão em flagrante, inicialmente, que é aquela pessoa que é presa praticando ou logo após praticar o crime. Nós temos a segunda espécie de prisão, que é o que nós chamamos de prisão temporária, que é uma prisão específica para a fase de investigação policial. E nós temos uma terceira espécie de prisão, que é a chamada prisão preventiva, que é uma prisão que ela pode ser imposta durante a investigação ou durante o processo. No caso do André do Rap, ele estava preso preventivamente durante o processo judicial, tá certo? Então, diante da presença dos pressupostos, hipóteses de cabimento e requisitos, foi decretada, então, a prisão preventiva do André do Rap. Mas nós tivemos uma significativa alteração na prisão preventiva com a lei anticrime, a lei que foi aprovada por proposta, inclusive, do ex-ministro Sérgio Moro. E essa lei ela foi aprovada estabelecendo um prazo de duração da prisão preventiva. E eu quero que vocês entendam o seguinte: por que foi criado um prazo de prisão preventiva, um prazo de renovação da prisão preventiva? Porque nós temos muitos casos, tínhamos e ainda temos muitos casos no Brasil em que a pessoa fica mais tempo aguardando o julgamento presa do que a própria condenação final. Para vocês terem uma ideia, tem pessoas que ficam presas, às vezes, 2, 3, 4 anos aguardando o julgamento definitivo para depois ter uma pena de 1 ano, de 2 anos. Ou seja, a pessoa ficou presa por mais tempo do que a própria condenação dela. E isso é uma tremenda injustiça.
Então, seguindo uma tendência mundial, uma tendência de países democráticos, de países civilizados, foi criado um prazo de renovação da prisão preventiva. Ou seja, a cada 90 dias, a prisão preventiva ela pode ser renovada e ela deve ser renovada, mas de forma fundamentada. Por que foi estabelecido esse prazo? Como eu expliquei para vocês, para que prisões excessivas, prolongadas, não continuassem existindo. Então, o que acontece? O advogado do André do Rep, ele percebeu que esse prazo de 90 dias estourou, ele então foi lá e impetrou um habeas corpus no plantão do Supremo Tribunal Federal, que foi distribuído para o ministro Marco Aurélio, como poderia ter sido distribuído para qualquer outro ministro, e ele fez o quê? Ele pediu uma liminar falando, olha, seu Marco Aurélio, passou o prazo legal, passou o prazo de 90 dias, nós estamos diante de uma ilegalidade e eu quero que o meu cliente seja colocado em liberdade. E o Marco Aurélio, analisando os pressupostos da liminar no caso concreto, ele então concedeu a liberdade. Na verdade, ele julgou o pedido de ilegalidade feito pelo advogado do André do Rep e acabou concedendo a liberdade ao André do Rep. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, na verdade, o Marco Aurélio, ele agiu de acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal, porque o Código de Processo Penal é um artigo claro e ele estabelece que essa renovação a cada 90 dias é uma renovação obrigatória. A grande polêmica que deu é o seguinte, nossa, mas era o André do Rep? Era o André do Rep, mas poderia ser o José da Silva, poderia ser o Antônio, poderia ser o Pedro. Toda vez que um ministro ou qualquer juiz está diante de uma ilegalidade, ele tem que julgar. Porque eu sempre costumo dizer, eu dou aula de processo penal, eu sempre costumo dizer para os meus alunos, o juiz ele não prende ou solta, o juiz julga. E no caso do ministro Marco Aurélio, o Marco Aurélio julgou, o ministro Marco Aurélio, ele julgou a ilegalidade ao artigo 316 do Código de Processo Penal. E aí, o que acontece? Aí, a confusão foi instalada. Por quê? Não, mas esse era o André do Rep, ele não poderia ter sido liberado. E aí, o que aconteceu? O ministro Fux, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ele foi lá e cassou a liminar concedida pelo Marco Aurélio. Mas é uma situação polêmica e gera uma insegurança jurídica, e isso que gerou a grande discussão foi a cassação da decisão por parte do ministro Fux. Porque o que eu quero que vocês entendam é que o ministro Fux, apesar de ele ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não está acima dos outros ministros. Ele não está acima do ministro Marco Aurélio para cassar a decisão do Marco Aurélio, tá certo? E aí o que acontece? Aí ele cassou a decisão e ficou uma situação extremamente complicada, gerou uma insegurança jurídica, os ânimos, né, ficaram acirrados dentro do Supremo Tribunal Federal, porque o próprio ministro Marco Aurélio ele fez um comentário. Mas olha, como que vai ser cassada uma liminar que eu, ministro, investido no cargo, concedi? Então, aí que houve a confusão. E aí depois foi para plenário. Disse o ministro Fux, de uma forma geral, que, na verdade, isso daí deveria ter sido julgado pelo colegiado, que agora ele vai tentar prevalecer para que o julgamento seja preferencialmente feito de forma colegiada. E eu concordo com ele nesse aspecto. Mas ele não poderia ter cassado a decisão do ministro Marco Aurélio. Isso daí deveria ter sido julgado pelo colegiado, seguindo o trâmite regular do habeas corpus. Até porque ele mesmo, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem o costume de dar liminares também. Imaginem só se amanhã o ministro Marco Aurélio for o presidente do Supremo Tribunal Federal e aí ele vai cassar as decisões do ministro Fux. Então, gerou toda uma insegurança jurídica. Ninguém está falando aqui que o André do Rep não deve ser responsabilizado. Se existe realmente prova da materialidade, prova da autoria, ele tem que ser responsabilizado. Mas a discussão que foi feita aqui não é se o André do Rep é culpado ou se ele é inocente pela prática dos crimes que ele está sendo acusado. A grande discussão é a insegurança jurídica que foi instalada dentro do Supremo Tribunal Federal. Espero ter sido claro. Pois é, e aí o Supremo julgou essa questão, né, e a partir disso também definiu que essa questão tem que ser definida também, isso tem que ser olhado pelo juiz, se eu não me engano, de segunda instância. Me corrija se eu estiver errado, doutor.
Exatamente. O juiz que estava tomando conta do processo é que deveria ter, juntamente com o promotor responsável pelo caso, ter feito o pedido de prorrogação da prisão preventiva. Então, não me parece justo eu transferir para o ministro Marco Aurélio a responsabilidade que era dos juízes das instâncias inferiores, porque o Marco Aurélio, ele julga o processo, o ministro do Supremo, ele julga o processo. Então, para ele, é indiferente quem está sendo julgado. Então, pelo menos eu não entendo justo a transferência dessa responsabilidade, quando quem deveria ter ficado atento seriam os juízes que estavam tomando conta do processo e que sabiam da complexidade e de quem era o suposto processo, né? Doutor, ainda assim, é um tema muito polêmico, principalmente para a população, né? O senhor traz, então, aí vários termos jurídicos, e daí a impressão que passa para a população no geral é que a justiça acaba beneficiando quem ocupa, quem acaba levando algum risco para a sociedade. E tem uma questão, né, nessa história toda, Priscila, que é o peso da opinião pública em cima do Supremo. Assim, antigamente a gente não conhecia os ministros, a gente não sabia quem eles eram. Hoje a gente sabe o nome, sobrenome, a gente sabe muitos detalhes, são pessoas públicas. Sim. Hoje em dia. E existe aí essa pressão, né? Como o Supremo está muito popular, tem tomado várias decisões aí de muita relevância no contexto nacional, como tem que ser quando é chamado a tomar essas decisões. Uhum. Existe uma pressão natural, né, da opinião pública em cima das decisões do Supremo. Esse caso é um caso de uma pressão da opinião pública, e aí o doutor está explicando que existe todo um processo, existe todo um trâmite da justiça, estava explicando isso para a gente, mas aí acaba caindo nessa questão, né? Para as pessoas, de uma maneira geral, fica parecendo que é uma falha da justiça. O doutor estava explicando que não é uma falha, que ele fez lá o que ele tinha que fazer. É um processo, né? Mas existiu uma espécie de uma reprimenda, né, ao ministro, né? E ele foi derrotado no STF, acho que foram 9 votos a 1, né? E, inclusive, mudou um pouco a maneira de julgar esses casos. Eu queria que o senhor explicasse melhor isso. Então, é interessantíssimo o questionamento de vocês. Eu sempre costumo dizer o seguinte: nós temos que pensar e estabelecer o que nós queremos para o nosso país. Se realmente nós queremos viver num Estado democrático de direito, pautado por todo esse arcabouço jurídico, o julgamento ele tem que ser um julgamento jurídico. O julgamento ele tem que ser um julgamento técnico. Então, se nós formos levar em consideração que toda vez que houver uma pressão jurídica, o Supremo Tribunal Federal ele vai deixar de julgar de forma técnica em decorrência da pressão popular, nós estaríamos afastando o próprio Estado democrático de direito. Então, no meu ponto de vista, o Supremo Tribunal Federal, como qualquer outro tribunal, ele tem que julgar de forma técnica, com base no ordenamento jurídico, tendo sempre como base a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, o Código Penal e a legislação extravagante. Porque agora, se cada decisão que tiver uma pressão jurídica, o Tribunal Federal afastar as questões técnicas para aplicar o que eles bem entendem com base na opinião pública, nós estamos afastando o próprio Estado democrático de direito. Pois é, mas tem ministros que entendem essa pressão da opinião pública, tem uns que julgam mais sob a lei, e tem outros que entendem essa questão, né, da opinião pública, e aí existe esse embate, né, no STF. Eu concordo. Doutor, e até para o senhor até complementar também isso que o Luciano te perguntou, tem também a questão do enfraquecimento, então, ali, do poder dos juízes. Acho que pode uma mudança, um questionamento de um juiz do outro, isso pode trazer também um enfraquecimento? Uma insegurança jurídica. Isso. Aí eu devolvo a pergunta, eu devolvo até o questionamento para vocês. Será que não é esse afastamento técnico do Supremo Tribunal Federal e essa grande influência da opinião pública que não está trazendo a insegurança jurídica e que está tirando a credibilidade do Supremo Tribunal Federal?
Será que o Supremo Tribunal Federal não deveria ser mais técnico? Esta que é a questão. Porque um Supremo Tribunal Federal, que uma Suprema Corte, que ela se porta dessa forma que tem uma insegurança jurídica, isso tira a credibilidade da instituição. E eu acho que talvez seja esse o grande problema do Supremo Tribunal Federal hoje, é ter se afastado das questões técnicas. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele não julga fulano ou beltrano. O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, ele vai se manifestar sobre violação a texto constitucional, sobre a violação à Constituição. Então, como eu falei para vocês, eu devolvo o questionamento. Será que é isto que não está tirando a credibilidade do Supremo Tribunal Federal? É uma questão interessante para a gente discutir, né, de uma maneira geral. Será que ele, com essa exposição toda, será que o Supremo não ganhou mais destaque, não ganhou mais protagonismo nas decisões do país? Eu fico na dúvida se há um enfraquecimento. Há um enfraquecimento em relação a isso que vocês estão falando, essa questão sob a luz da lei, né? Mas eu acho também que o Supremo, nos últimos anos, ganhou um destaque enorme. Não sei se ele tem saído enfraquecido dessas discussões. Eu acho que pelo destaque que ele tem ganhado, eu vejo o Supremo, não sei a impressão de vocês, eu vejo como um pouco mais fortalecido. E aí até acontece essa influência, né, da opinião pública, que vocês estão falando aí de enfraquecimento. Mas eu acho que a importância, na cabeça das pessoas, da população brasileira de uma maneira geral, eu acho que o Supremo ele tem saído fortalecido por esse destaque e por esse protagonismo. Não sei se vocês concordam ou discordam do que eu estou falando, né? Eu acho que esse seu questionamento ele não tem uma resposta, ele é polêmico. Então, se nós perguntarmos de um lado, você vai achar que gente que achou que ele está mais fortalecido e outros não. Mas nós, operadores do direito, nós temos feito muita crítica a essa postura de insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, nesse caso da cassação da decisão do Marco Aurélio, isso aí reflete em várias questões políticas, econômicas, sociais e tudo mais. Eu não vim aqui para falar se está certo, se está errado, eu também até nem gosto de me posicionar desta forma. Eu só gosto de dizer o seguinte: é polêmico e isso precisa ser debatido de qual é a função da Suprema Corte perante um Estado democrático de direito. Esta que é a questão, né? E essa resposta não é uma resposta simples a ser dada. Pois é, mas eu acho interessante que a gente está debatendo isso. Eu acho que aqui é o espaço, né? O espaço da imprensa é o espaço para a gente debater essa questão e achei interessante o debate. Doutor Ricardo Martins, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Obrigado. Bem, Priscila, essas discussões são necessárias, são necessárias. E acho que é o espaço, né? A imprensa, né, é um espaço para ter essa discussão e para que as pessoas também participem desse debate, né? Evitar também fake news. Porque as pessoas acabam, então, disseminando várias informações sem um debate, sem um pensamento, sem escutar vários lados, então, da mesma notícia, da mesma informação, e acabam, então, gerando muita confusão. O ideal é escutar todos os lados, entender, então, realmente o que acontece ali dentro daquele fato e saber se daí é a sua opinião, se está correto ou não, daí é a opinião. Não, acho o debate público sempre muito importante, muito bacana a gente estar discutindo essas questões. Acho que só traz mais aí essa questão da democracia para dentro aí da nossa atuação e para o dia a dia das pessoas, que eu acho importantíssimo a gente falar sobre política. E a gente agora, pessoal, vamos para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente vai conversar com... sim, peraí. Opa, não temos entrevista aqui, vamos... Lauda 9 aqui. Vamos pegar aqui a Lauda 9, que a gente está sem ela aqui no TP. Sim. Vamos lá. A PUC trabalha... Desculpa.
A gente, né, ainda está se adaptando, nós estamos com vários sistemas diferentes. Eu não sei se você reparou, quem está em casa e acompanha o Jornal da Rede Alesp ali todos os dias com a gente, que nós estamos, inclusive, já aqui com os computadores, estamos com um sistema diferenciado, né? Então, a gente ainda está, né, se adaptando a todo esse sistema, mas é bom demais. Tecnologia é excelente e é assim que a gente tem que viver. Isso aí, Priscila. Obrigado. Obrigado, né? Ao vivo é assim mesmo, pessoal. Bem, aconteceu mais uma reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino superior. Né? De maneira informal, por falta de quórum, os deputados conectados à reunião virtual da Comissão Parlamentar de Inquérito têm a finalidade de apurar a denúncia de violência sexual praticada contra estudantes de instituições de ensino superior no Estado. Realizaram oitivas com representantes da PUC, a Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. Olha, a reitora, professora doutora Maria Amália Anderi, falou sobre as medidas adotadas pela instituição no combate à violência e discriminação. A PUC tem 3 ouvidorias que recebem denúncias de alunos, professores e funcionários. Uma denúncia que sempre, necessariamente, é recebida, necessariamente é tratada de maneira sigilosa, de maneira a proteger a vítima e necessariamente é encaminhada. Pode não ser encaminhada exatamente como todas as... necessariamente é encaminhada, é isso que eu quero dizer. O segundo grande ambiente que a gente tem de acolhimento, nós temos na PUC São Paulo um trabalho chamado PAC, um setor da universidade de acolhimento a estudantes, né? Esse setor é especificamente voltado, então, para estudantes. O setor de acolhimento, entre outros acolhimentos, faz o acolhimento de eventuais acusações de violência sexual, além de violência moral, além de preconceito, além de discriminação. A reitora ressalta que as universidades são responsáveis por garantir um ambiente seguro para todos os envolvidos com a instituição. A PUC trabalha diretamente com os coletivos formados por alunos no combate a qualquer tipo de violência, tanto para denunciar quanto para educar outros alunos sobre a política geral da universidade, criada em 2017 com o apoio da Faculdade de Direito. A cada ano a gente tem feito oficinas, seminários com os nossos, principalmente com os nossos docentes, de modo que a gente não tenha, que a gente possa coibir qualquer forma de violência. E, finalmente, agora, em 2020, nós terminamos a discussão do novo regimento geral da universidade, é um documento que regulamenta, né, toda a vida universitária e que é um documento que nós temos um estatuto e um regimento. Né? O regimento geral, inclusive, estabelece no seu artigo 211 claramente que professores, estudantes e funcionários da PUC São Paulo devem aderir a um código de conduta, digamos assim, que recusa de forma taxativa toda forma de violência. O ouvidor da PUC também participou da reunião. Em 2019, não houve registro de casos de violência sexual dentro da instituição. Mas a gente tem buscado, como ouvidoria, também atuar nos lugares, nos outros espaços, nos espaços mais específicos. Então, faculdades, departamentos, cursos. Então, o que a gente faz? A gente pega esse relatório e apresenta em cada setor, em cada faculdade. E, muito particularmente no ano passado, quando a gente fez essa apresentação, mesmo em setores que não trouxeram nenhuma situação de discriminação ou de violência, a gente ressaltou que é importante que cada um desses lugares, desses espaços, seja chefia departamento, seja faculdade, seja curso, eles também precisam fazer essa discussão. Então, não é apenas uma competência da universidade, da reitoria,
mais ampla, fazer essa discussão, mas que cada um desses espaços menores, onde se reúnem menos pessoas, devam fazer esse debate para que todo mundo tenha essa preocupação, né? Não só de tomar cuidado para que essas situações não aconteçam, mas também de poder reportar e saber lidar com essas situações, eventualmente, quando acontecem. A deputada estadual Valéria Bolsonaro, do PSL, pediu detalhamento aí das ações de acolhimento das vítimas. Vocês só têm a ouvidoria e o PAC, né? Que é onde os alunos são acolhidos, né? E se existe alguma dificuldade para que os alunos cheguem, se vocês percebem alguma dificuldade entre os alunos ou entre as alunas para chegar e colocar, se eles são resistentes a serem encaminhados a levar essas discussões à frente, se a universidade auxilia, por exemplo, num caso grave que tenha que encaminhar para uma defensoria pública. A gente tem um acolhimento na clínica psicológica da PUC São Paulo, né? Nós temos uma clínica grande, importante, que tem mais de 60 anos, que presta muitos tipos de serviço, e a gente tem um serviço lá que é de acolhimento da nossa comunidade, então esse serviço é prestado. Também, se ou quando, no caso, tem alguma implicação, digamos assim, uma implicação legal, sim, a gente busca o apoio das instituições legais. Nós temos na universidade um escritório modelo que não trata desses temas, mas que tem muitas relações com a defensoria, com a promotoria pública, então a gente faz muita questão. O nosso pró-reitor de Cultura e Relações Comunitárias é um desembargador que tem uma longa história de defesa intransigente dos direitos humanos, que é o professor Malheiros, doutor Malheiros, e nós fazemos, inclusive, parte do conselho, como é que se chama, Tiago? O conselho Público das Ouvidorias, né? Das ouvidorias, não, esses conselhos que as prefeituras, as subprefeituras têm, os conselhos de segurança, os consegues. Né? A gente tem essa preocupação de dar uma primeira recepção aí aos alunos novos nessa linha de explicar como é que funciona, como é que é a universidade e como a ouvidoria pode recebê-los e pode ajudá-los, e principalmente também em relação ao sigilo, né? Como a gente trata dessas situações de modo sigiloso. Inclusive, a gente até avisa, né? Antes de se vocês têm alguma situação que vocês querem formalizar na ouvidoria, venham conversar de forma mais discreta, sigilosa, venham conversar com a gente antes, para que a gente consiga ajudar a trazer aquela situação do modo mais sigiloso possível. Então, antes de fazer qualquer registro, vem conversar com a gente para a gente ajudar a colocar a coisa a colocar a situação de uma forma mais protetiva possível, né? O questionamento da presidente da CPI de violência sexual contra estudantes do ensino superior, a deputada estadual doutora Damares Moura, do PSDB, foi acolhida como sugestão pela universidade. A universidade tem ações de apoio efetivo às iniciativas destes coletivos, seja material impresso ou outra iniciativa, como, por exemplo, estar presentes estes coletivos em eventos que a universidade participa? Você mencionou, deputada, uma coisa que eu achei muito interessante, a ideia dos coletivos de estudantes nos próprios jogos, né? Nós temos muitos coletivos na PUC, mas eu não conheço nenhuma, eu nunca ouvi, eu tenho bastante contato com eles, eu faço muita questão de manter uma relação próxima com os estudantes, seja aqueles organizados em coletivos, em atléticas, em baterias, em centros acadêmicos. Nós temos todas essas organizações na universidade, mas nunca ouvi esse relato. Eu acho que vamos, inclusive, levar como uma sugestão, uma indicação. Bem, pessoal, todo o material aí, né, apresentado durante a reunião será enviado à CPI e anexado ao relatório final.
Bem, vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Priscila? A gente vai conversar agora com a Vanessa Irusta Dalpisol. Espero que eu tenha falado o seu nome certo. A médica reumatologista, e ela fala com a gente sobre o Dia Mundial da Osteoporose. Bom dia, doutora Vanessa, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. E para começar, explica pra gente o que é a osteoporose. Também tem algum sintoma, ela já mostra algum sinal quando a pessoa precisa já procurar um médico? Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite da Sociedade Catarinense de Reumatologia e da Alesp. E o Dia Mundial da Osteoporose, no dia 20 de outubro, que foi comemorado, é muito importante para a conscientização sobre o que é osteoporose e como tentar prevenir e se tratar. A osteoporose, então, Priscila, é uma doença osteometabólica caracterizada por uma baixa densidade mineral óssea, associado também a um dano da microarquitetura do osso. Então, ele fica mais frágil, ele fica mais poroso, suscetível, então, a fraturas. Em relação a ter sintomas ou não, é uma doença silenciosa. O paciente não sente nada, a não ser no momento que tem mesmo a fratura. Doutora, muita gente fala da osteoporose como uma doença de pessoas com um pouco mais de idade, né? Mas ela pode acontecer em qualquer momento da vida. Eu queria que a senhora falasse em relação a essa questão da faixa etária, né? Quais são os cuidados que cada pessoa tem que tomar de acordo com a sua faixa etária? Em relação à faixa de idade, normalmente se escuta que são as mulheres, não é? Mas os homens também têm osteoporose, normalmente numa idade um pouquinho mais, 70 anos para cima. Já as mulheres, quando entram na fase da menopausa, por volta dos 50 anos, por ter também a queda do estrogênio, elas são mais suscetíveis a ter essa queda da massa óssea. Portanto, fazer a densitometria óssea, recomendado pelo seu médico reumatologista, é muito importante para prevenir antes que se frature. Crianças, no caso de ter osteoporose, a gente não usa esse termo. As crianças podem ter uma baixa massa óssea relacionada para a idade, mas nós não usamos o termo osteoporose para crianças, apenas quando já tem uma idade já de 50 anos, 45, 50 anos para cima, dependendo do resultado da densitometria óssea. Doutora, tem como prevenir, né, alimentação ou até, no caso das mulheres, então, uma reposição hormonal? Isso pode ajudar? O tratamento é muito importante, mas antes sempre a prevenção, como você mesmo disse, Priscila. É importante o paciente fazer os seus exames de rotina e, além disso, ter uma boa alimentação. Então, as orientações em relação a diminuir o fumo, né, o tabagismo, não fazer uso de mais de 3 unidades de bebida alcoólica por dia, que também entra na ferramenta Frax, que é uma ferramenta online que usamos para saber quanto de chance que a pessoa tem de fraturar nos próximos 10 anos, não é? Então, fazer uma boa alimentação com o uso de laticínios, leite, coalhada, verduras verdes escuras como couve e manteiga, e a exposição solar são importantíssimos aliados associados a uma suplementação. Quando já tem osteoporose, fazer o uso, então, do cálcio, do carbonato de cálcio, citrato malato de cálcio com vitamina D, associado ao seu possível bisfosfonado, não é? As pessoas não levam muito em consideração essa questão do sol, a exposição ao sol. E o quanto é importante, né, doutora? Eu queria que a senhora falasse tanto para os ossos quanto para todo o organismo. E como, então, em quais momentos utilizar, assim, se expor ao sol de uma maneira segura, porque a gente também tem aí os raios que podem causar câncer de pele. Isso mesmo, é muito importante a exposição solar por 15 minutos nos ossos compridos, vou usar esse termo, então nos braços e nas coxas. É lógico, exposição solar demasiada também para pacientes que têm uma predisposição a câncer de pele é perigoso. Portanto, o uso de bonés, né, chapéu e protetor solar no rosto e nas mãos para proteção também de lesões de melanomas, de câncer, é importante. Só que o sol
da vitamina D, que nós temos maior essa captação, é no sol do horário mais forte mesmo. Eu não vou dizer que é para usar, para ir tomar sol às 8 da manhã e nem às 5h30 da tarde. Para a gente ter mesmo essa boa captação de vitamina D, é no sol mais forte, mas 15 minutos são suficientes. Doutora, como é que é feito o diagnóstico e o tratamento? O diagnóstico é feito através da densitometria óssea. É um exame, então, que o médico vai solicitar para a paciente. É um exame tranquilo, não precisa ter medo. O paciente fica deitado, como se fosse até um raio-x. Eles vão avaliar 2 sítios principais, que é a coluna vertebral e também o colo do fêmur, onde é tão perigoso para a pessoa ter fraturas de colo de fêmur, onde a morbidade e a mortalidade são tão altas. A partir desse momento, estabelecendo que o paciente tem mesmo osteoporose, é iniciado o tratamento, tanto dessa parte de mudança de estilo de vida, ou seja, fazer atividade física com exercícios, com sustentação, ou seja, eu me refiro à musculação, de forma assistida com um profissional de educação física e também aumentando o peso pouco a pouco, o paciente consegue melhorar a massa óssea e fortalecer a parte muscular, evitando quedas, onde é tão frequente acontecer nos idosos. Então, mudando esse estilo de vida e associado ao medicamento, que pode ser mensal, que pode ser semanal, que é o bisfosfonado, junto com a suplementação de cálcio. Eu queria que a senhora falasse também para a gente sobre os riscos, então, de a detecção já da doença no estágio mais avançado. Dá para ainda se fazer um tratamento, reverter o quadro ou não? E a pessoa sente muitas dores? A pessoa não sente dor nenhuma, a não ser no momento da fratura. Há um estudo, que falamos que 2/3 de pessoas que fraturam vértebras são assintomáticas. Lógico, na maior parte das vezes, quando tem uma queda, a pessoa consegue associar que foi depois que resbalou ali no tapete da sala e que sentiu forte dor, pode até ser que tenha tido uma fratura, mas tem gente que nem percebe tanto essa dor em especial. Então, ela é silenciosa. Em relação, então, à parte de tratamento, tem que fazer isso. E, desculpa, qual foi a sua outra pergunta? A questão dos... Tá ouvindo? A questão, então, assim, dos riscos, né? Se o tratamento, então, o diagnóstico, se ele for feito, né? Já num grau mais avançado dessa doença, se tem como reverter. Existem medicamentos que são chamados anabólicos, então não são os antirreabsortivos, como eu disse, que são os bisfosfonados, né? Existe a teriparatida, que é um medicamento que faz uma maior formação óssea. Então, em casos mais avançados, onde há muitas fraturas, e mesmo o paciente se cuidando em relação a não cair, tendo toda aquela proteção dentro do box do banheiro para também evitar essas quedas, existe a teriparatida, que é um medicamento que pode auxiliar a formar osso novo, já que na osteoporose há um desequilíbrio, há uma maior ação dos osteoclastos fazendo uma deteriorização, acabando então com o osso, com a matriz óssea, e não há mais tanta formação. Então, sim, há um tratamento que pode auxiliar, mas o importante é a prevenção. Prevenção, falando de prevenção, né? Ao longo da vida, o que as pessoas podem fazer para se prevenir? Tem que tomar vitamina, tem que tomar algum cálcio? Quais são... Ter uma alimentação, eu acho que o principal conselho é ter uma alimentação saudável, né, e rica aí, para evitar. Quais são os seus conselhos? Só lembrando que a doutora comentou sobre ali os laticínios, né? E, doutora, aquele leite de caixinha que a gente compra, que fica meses ali conservado, não estraga, a gente pode considerar que ali também tem uma porcentagem de cálcio que vai nos ajudar? A porcentagem de cálcio é relativa, mas é muito importante também não deixar passar muito tempo, por mais que você pode deixar na caixinha longa-vida, às vezes muitos dias e parece que não estraga. Se for um leite um pouco consumido mais fresco, é melhor. Mas em relação também a todos os outros tipos de derivados de laticínios, coalhadas, iogurtes, queijos, são muito bem-vindos. E também as verduras verdes escuras, mas é mais de origem animal, que é melhor. Mas então, exposição ao sol,
o paciente parar de fumar ou diminuir bastante o tabagismo, isso está muito associado com fraturas, tá? E o paciente tem uma massa muscular boa. Uma massa muscular boa forma como se fosse um acolchoado para aquele tecido ósseo, que se tem uma fratura, ele também não está tão exposto a se quebrar. Por isso, os exercícios físicos estimulados desde a infância. Doutora, um dia para falar sobre esse tema, chamar a atenção, qual a importância disso, né? De trazer então para a população um alerta? É muito importante o alerta, porque não adianta já depois que quebrou, né? Lógico, dá para fazer o tratamento depois que teve a fratura, mas ele ainda tem uma chance maior de ter a segunda fratura, por isso que temos que tentar evitar a primeira. E esse dia 20 de outubro, que é o dia da conscientização, é justamente isso, alertar os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios que às vezes moram sozinhos, em relação a tirar tapete de sala, não deixar aquela mesa central para às vezes resbalar e cair, não é? Essa dica em relação ao banho, que tantas quedas acontecem, tantas fraturas de quadril acontecem com o paciente, com o idoso sozinho no banho. Então, se dá para mudar esse estilo também da casa, associado também a uma melhora da alimentação e também exposição do sol, que na pandemia muita gente acabou ficando mais dentro de casa, é possível a gente ter uma melhor qualidade desse osso e evitar essa fragilidade do osso. A senhora falou algo muito importante, né? A questão, então, da adaptação também da casa. Às vezes a pessoa ali tem uma queda, né? O idoso tem uma queda, e até como a senhora disse, acaba vindo a óbito, nem tanto por conta por ter quebrado o osso ou por ter, então, a osteoporose, mas por todas as complicações que acabam acontecendo durante a internação. Adaptar a casa, o que precisa? A senhora falou, tirar os tapetes, isso é muito importante para que o idoso não venha a escorregar. Mas tem todos os outros sistemas ali, né? Tem as partes ali que é possível colocar no banheiro, os apoios, né? Apoios são muito importantes, inclusive o apoio que cada idoso leva consigo. Tem muita gente que tem como se fosse um preconceito em relação a usar bengalas, mas se você, telespectador, que está vendo que está com o seu pai, que está com dificuldade já de deambular, ou seja, de caminhar, que tem uma chance maior de cair, é agora que tem que ser feita a prevenção. Então, conversar com ele até sobre o uso de uma bengala, para o paciente fazer um apoio melhor para poder caminhar pequenos trajetos, se é o caso do paciente. O que a gente viu muito, Priscila, é que por causa da pandemia, muitas pessoas ficaram, cada vez mais em casa, então se exporam menos ao sol, e o sol através dos vidros não é tão benéfico como o sol direto na pele. Então, não tem exposição ao sol, ficando sem atividade física. Muitos faziam exercício e agora pararam, por causa da pandemia. Então, a massa muscular desse paciente foi diminuindo, foi atrofiando, e ele está tendo cada vez mais dificuldade de voltar a fazer suas atividades. Então, sempre que possível, fazer atividade física naquele idoso, ele também se propor a isso, e não ter vergonha de usar uma bengala quando necessário. Doutora, a senhora trouxe aí uma questão que pouca gente sabe. Aquele solzinho, então, pela janela, que passa pelo vidro ali da janela, ele não é suficiente? Não, tem que ser o sol diretamente na pele. A vitamina D nós obtemos na grande, esmagadora maioria das vezes através do sol e uma certa porcentagem através da alimentação. Só que o sol tem que ser direto na pele, então nos ossos longos, como braços e também coxas. O que eu gosto de falar aqui para os meus pacientes, que eu estou aqui mais para o sul, mesmo sendo de São Paulo, é que aqui eles gostam muito de tomar chimarrão. Então, logo depois do almoço, que eles pegam ali o seu chimarrão e vão até o seu jardim, o seu quintal, coloca ali uma cadeirinha, coloca, na verdade, um shorts mais curto, fique de regata e tome os seus 15 minutos e depois entra. Dessa maneira, todo o cálcio que você consome através da alimentação,
ele consegue ser carregado, vamos dizer assim, até o osso, que é onde que precisa ter cálcio. Doutora, tem também a questão da água. Pode ajudar também esse consumo de água, junto com a atividade física, alimentação, pode ajudar também nessa questão dos ossos e também da musculatura? Para a musculatura, com certeza, né? O consumo de água, um bom consumo de água, traz benefícios imensos. Pensando no idoso, por exemplo, o idoso muitas vezes tem alguns casos de confusão mental, muitas vezes é por uma insuficiência renal, por falta de bebida de água. Mas em relação direta com a osteoporose, o consumo de água acho que não ajuda tanto. O que ajudaria mais seria para a parte muscular. E, como eu disse, como o músculo estando forte, estando bom, não precisa estar musculoso, mas ele estando forte, ele protege bem o que está por dentro dele, que seria então o osso. Tá certo, doutora. A Vanessa Irusta Dalpisol, médica reumatologista, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutora. Um bom dia para a senhora. Agradeço você. Tudo de bom. Obrigada. Bem, continuamos aqui, 2 anos depois da recessão econômica, né, que aconteceu lá entre 2014 e 2016, as empresas permaneceram fechando as portas no país. E aí, no ano de 2018, 65 mil empreendimentos encerraram suas atividades. O resultado representa aí uma piora em relação a 2017, quando houve um fechamento de 22 mil empresas, Priscila. Em 5 anos de saldos negativos consecutivos, o Brasil já perdeu 382 mil empresas. Os dados são do levantamento de demografia das empresas e estatísticas de empreendedorismo de 2018 e divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Pois é, foram divulgados 2018, tem essa defasagem aí de 2 anos, né? Mas são importantes para a gente identificar como é que estava a atividade econômica aí nesse período, né? E aí a gente não tem dados de 2019, 2020, importantíssimo. Nossa, então, né? Para a gente ter uma ideia da atividade econômica, a gente vai ter infelizmente uma piora em muitos setores, né? E aí a extinção de empresas afeta também o total de empregados, né? Em 5 anos de dificuldades e fechamento de empreendimentos, 2.900.000 trabalhadores perderam seus postos de trabalho, né, Priscila? E aí a gente tem uma tendência de aumento, ver essa pandemia surpreendeu todo mundo, e aí a gente fica nessa, né, esperando ver os números que talvez não saiam esse ano, vão sair no ano que vem, em 2022, para a gente ver o tamanho do estrago da economia. Muita gente falou que cairia mais, que seria mais complicado, e a atividade está sendo retomada. Em muitos segmentos as pessoas estão trabalhando em casa, estão mais produtivas, né? Outros não, outros tiveram um grande prejuízo. Vamos ver o que vai acontecer na economia, né? Nos próximos meses e anos aí. É verdade. Bom, até o setor de tecnologia, né? E as pessoas que trabalham nessa área... Cresceu. Então, assim, aí já deu para segurar um pouquinho a questão da economia. Mas a gente sabe que a produção, né, principalmente produção de máquinas, é que acaba girando, então, a economia e acaba fazendo com que o Estado, a cidade, tenha um desenvolvimento maior e um crescimento econômico. E nessa área foi complicado. Pois é. O setor de alimentação, por exemplo, também teve um crescimento aí. A alimentação que eu falo é supermercados, porque restaurantes tiveram um prejuízo, teve um impacto muito grande, né? Agora estão retomando. Vamos continuar aqui, Priscila. O Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista. A gente vai conversar com o Gaetano Vergini, que é delegado divisionário. Ele fala sobre a nova divisão de crimes cibernéticos da polícia aqui no Brasil. Bom dia, doutor Gaetano. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. E eu queria que o senhor explicasse o que motivou, então, essa nova divisão da polícia. Bom, nós tínhamos já uma delegacia eletrônica que trabalhava com fraudes no DEIC, pertencia à Divisão de Investigações Gerais do DEIC. E ela já estava com um volume de trabalhos excessivo.
Então, o governador, o delegado-geral, o secretário de Segurança Pública, o secretário de Segurança Pública da Polícia Civil, decidiram criar uma divisão, e essa divisão vai comportar 4 delegacias. Essas delegacias vão ter um maior volume de policiais, então isso significa que vão atender a demanda dos crimes praticados por organizações criminosas. Esse é o foco, por isso que ela está instalada dentro do Departamento de Investigações Criminais do DEIC. Doutor, como é que vai ser a estrutura dessa nova divisão da polícia? Nós teremos 4 delegacias. A primeira delegacia ela vai estar voltada para crimes praticados, né, por organizações criminosas, ou quadrilhas, né, que é o mais comum ser chamado de quadrilhas, que praticam crimes contra instituições bancárias. A segunda delegacia vai estar voltada para os crimes praticados por quadrilhas, né, ou por organizações criminosas, a e-commerce, comércio eletrônico. A terceira são aquelas que invadem dispositivos, que violam os direitos de imagem autorais de pessoas, aquelas que, por exemplo, furtam costumeiramente cursos, vídeos e revendem isso a outro preço, né, ilegalmente. E a quarta delegacia, ela vai estar voltada para lavagem de criptomoeda, quer dizer, de ativos digitais, aquele quando utilizam o dinheiro virtual para lavar dinheiro. Nós ainda teremos um centro de inteligência e um laboratório. Esse laboratório vai auxiliar as delegacias na coleta de dados, análise de dados, para melhor facilitar o esclarecimento de crimes. Doutor, como os policiais estão sendo preparados para atuar nesta área, né? O senhor já comentou que havia, então, já uma equipe trabalhando, mas outros policiais foram contratados, outros profissionais especializados já fazem parte da equipe? Sim. O que acontece? Nós tínhamos 38 policiais, entre delegados, escrivães, investigadores, na 4ª delegacia do DEIC. Os policiais foram divididos para 4 delegacias. Então, eles vão auxiliar, pela experiência, os policiais das outras delegacias. Independente disso, a divisão não foi ainda, vamos dizer assim, foi criado o decreto, né, foi assinado o decreto pelo governador, mas ela não foi instalada. Ela foi criada, mas não foi instalada. Então, está sendo instalada, vai ser instalada até o final do ano, né, no máximo começo de dezembro, com os móveis que estão sendo licitados para comprar, né, que estão sendo comprados em licitação. Os policiais estão fazendo cursos, todos os policiais, mesmo aqueles que já trabalhavam na delegacia. Nós vamos assim, nivelar o conhecimento de todos. Eu, inclusive, também estou fazendo o curso. Então, nós somos em 86 policiais que estamos fazendo os cursos fornecidos pela academia. Nós faremos 3 cursos online, né, nesse momento que nós estamos vivendo. Esses cursos são específicos de crimes de informática, investigações de crimes praticados por meios eletrônicos. Além disso, a própria FEBRABAN e outras instituições vão fornecer em breve alguns workshops, alguns seminários para nós participarmos também. Doutor, como é que a população, de uma maneira geral, vai ter acesso à delegacia de crimes cibernéticos? Como que vai ser esse relacionamento com a população de uma maneira geral? Olha, foi boa a pergunta, porque o foco da divisão são organizações criminosas. São aqueles criminosos que agem em massa, que eles vitimizam o maior número de pessoas ou instituições. São pessoas que são organizadas. As delegacias já estão preparadas para isso. Toda a delegacia da Polícia Civil está preparada a registrar a ocorrência. Quando o delegado, que inclusive ele tem um suporte de um laboratório, de um centro de tecnologia do DIPOL, que é o Departamento de Inteligência, para auxiliar esse delegado quando ele não tem o conhecimento suficiente, ele socorre a esse laboratório, que é do DIPOL, para como prosseguir nas investigações. Quando o delegado perceber que foi comunicado pelo cidadão, não, pela cidadã, está relacionado a um crime organizado, ele vai encaminhar para a divisão, né? Aí a divisão vai dar prosseguimento. Mas o maior foco dessa divisão
é o crime organizado. Não é o atendimento, até porque não teria condições de atender todo o estado de São Paulo em 4 delegacias instaladas na capital. Então, todas as unidades policiais estão habilitadas e condições de registrar as ocorrências. E aí, o delegado, analisando o caso, ele pode encaminhar para a divisão, porque é crime organizado, ou ele prosseguir nas investigações. Se ele tiver dificuldade, porque é um crime novo, né? Foi recentemente, vamos dizer assim, criado pelos criminosos, ele vai se socorrer ao DIPOL, que vão dar todo o roteiro para ele, todas as instruções para que ele prossiga nas investigações. Doutor, os crimes, né, envolvidos, então, assim, na área cibernética, vem crescendo muito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Tem a questão dos golpes por aplicativos, tem também os bancos que são digitais. Esses bancos digitais são realmente seguros, né? Há poucos dias foi lançado, inclusive, um que traz ali transações sem taxas e tal. Eu queria que o senhor explicasse um pouco. É seguro? Não é? Ou como a pessoa mesmo, o cidadão, consegue se proteger? Olha, na verdade, assim, os bancos são seguros. Nosso sistema bancário, ele é realmente muito seguro. Acho que, segundo os especialistas, né, eu sou um delegado, sou investigador, mas segundo os especialistas em informática, é um dos mais seguros do mundo. Agora, é possível a prática de crimes, principalmente... para invadir um banco é muito difícil. Muito difícil eles entrar no sistema bancário porque ele é todo protegido. O que acontece é que eles utilizam da inocência das pessoas. Então, utilizam, às vezes, uma mensagem de texto para que ela acesse uma página falsa, uma fake, né? Uma página que ele vai inserir os dados. Manda ali por e-mail, por mensagem de texto, pelo WhatsApp, por várias mensagens, ele manda alguma coisa que a pessoa sai do ambiente seguro do banco. Se ele for no ambiente seguro do banco, dificilmente ele vai conseguir uma fraude. A maioria das fraudes são praticadas por erro das pessoas, pela boa fé das pessoas. As pessoas acreditam naquela mensagem, naquela oportunidade, ou porque deu uma mensagem dizendo, olha, seu cartão foi clonado, acesse aqui o link para bloquear. E ele acessa aquele link, insere os seus dados, a senha, e aí ele acabou sendo vítima de algum crime. Então, essa é uma organização que normalmente não é um cidadão comum que pratica esse crime. Essas são organizações que eles já estão preparados para mandar isso em massa e receber de volta. Então, os bancos são seguros, o ambiente bancário é seguro, não tem risco. Mesmo os bancos digitais que não cobram taxas, eles têm um sistema de investimento, e eu não sei aí dizer economicamente como é que eles sobrevivem. Mas eles também são seguros, porque eles têm um sistema de proteção. Né? Então, tudo que é no ambiente virtual, tudo é possível. Tudo é possível. Se houver uma falha no interior do banco, né, nesse banco digital, e tiver algum funcionário que fizer parte de uma quadrilha, ele pode facilitar a entrada. Mas, normalmente, todos os bancos são seguros. A população pode ficar tranquila em relação a isso, desde que ela não passe as informações para pessoas que não são autorizadas. Então, sempre está utilizando o endereço correto, o endereço eletrônico, o aplicativo do banco, não links suspeitos. Então, a pessoa não pode entrar em link suspeito. Senha também. É importante que a pessoa tenha uma senha diferente para cada aplicativo, para cada conta. Não é para usar a mesma senha para tudo. Então, tem gente que tem a senha para o e-mail, tem a mesma senha do banco, tem a mesma senha para o WhatsApp. Né? Aí fica fácil de fraudar. Se a pessoa descobre a primeira senha, ele frauda o que ele quiser, ele domina a pessoa. Né? Mais ou menos assim. Tem uma rotina que a pessoa precisa ter hoje. A segurança patrimonial dela, da imagem dela, precisa estar linkada a esse comportamento seguro. Tá? Senha segura. Existem aplicativos que são cofres de senha, e eles geram senhas complexas, senhas com 8 dígitos, né? Dígitos, inclusive, com caracteres especiais, e aí é muito difícil a pessoa fraudar. Então, esses cofres digitais, ele permite que se armazene senha para cada dispositivo que você vai utilizar. Usar também o sistema de verificação de 2 etapas. Os golpes no WhatsApp, é comum a pessoa ligar e se passando, por exemplo, por uma empresa como o Mercado Livre,
o LX, o Webmotors, várias plataformas que a pessoa se inscreveu. E aí, se passando pela plataforma, pede o código, manda um código de verificação. Só que ele está mandando um código de verificação do WhatsApp, e aí ele acaba capturando o WhatsApp. Se tem a verificação em 2 etapas, ele não vai conseguir, porque a verificação em 2 etapas. Na segunda etapa, tem que ter uma senha que só a pessoa tem. Tá? Doutor, e além disso, a gente tem... O senhor falou aí da questão dos bancos, né? Prestar muita atenção na página do banco, né? Alguns bancos têm aqueles... tem um mecanismo lá que você entra, baixa no computador, como se fosse um outro aplicativo. Né? Além de banco, além de WhatsApp, quais são os golpes mais comuns, assim, que o senhor faz o alerta aí para as pessoas que estão em casa? Olha, tem os golpes que eu falei do WhatsApp, golpes de boleto falso, muito comum. As pessoas têm que tomar muito cuidado, que o boleto, quando recebe por um meio que não é confiável, o mais confiável é o DDA do banco, que vai direto, a empresa passa o banco, e aí, se você está com a mesma conta do banco, você consegue pagar. Mas o banco, quando você pagar um boleto, precisa tomar cuidado se as informações do pagamento é correto da empresa que você está pagando. Porque eles mandam por e-mail, mandam por mensagem de texto para você baixar uma conta. Recentemente eu recebi, da própria companhia telefônica que eu sou assinante, por uma mensagem de texto, se eu pagar o boleto. Eu, claro que não fui nesse link e fui direto no aplicativo da empresa e verifiquei. Eu tenho débito automático na conta, então realmente era falso. Então é muito comum isso, né? Então nós temos o boleto falso, nós temos aquele que manda o link para as pessoas, por exemplo, bloquear o cartão de crédito, que eu falei agora há pouco, também é muito comum, que é furto. Ele vai furtar os dados, vai pegar os dados da pessoa e vai furtar na conta bancária dele, né? Isso, então, vamos falar de crimes patrimoniais. Existem outros crimes também que aí não é o caso aqui, né? Mas tem as possibilidades são enormes, porque as pessoas vão sofrendo a influência do volume de informações que ele chega. Então, o volume de informações é muito grande. E se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba sendo levada, vai no automatismo, né? Tudo vem no digital, vem mensagem de texto, e-mail, no aplicativo. Essas notificações que precisa tomar cuidado. Você recebeu uma notificação de uma mensagem de texto, de um e-mail. O e-mail ser suspeito não é de uma pessoa conhecida, não abre, deleta ele. Porque às vezes pode vir também aí um malware, né, que vai se instalar no seu computador e esse computador pode estar depois subtraindo os teus dados. Uma coisa que tem que lembrar, assim, também, aplicativos de graça, né? A gente gosta de aplicativo free. Quando você não paga pelo produto, você é o produto. Por que alguém está te dando alguma coisa de graça? Está dando graça porque ele vai te obter as suas informações. Então, ele vai estar capturando as suas informações no seu smartphone e vendendo essas informações. Pode ser informações vendidas só para um comércio, né? Para que haja uma divulgação de produtos para que você compre, para as pessoas comprarem, ou pode ser também, de uma forma dolosa, ter essas informações. Então, o crime patrimonial, que é banco, né? Pagamento de boleto, de repente no WhatsApp, que eles têm feito isso, capturado o teu WhatsApp ou colocado um WhatsApp com a sua mensagem, né, com a sua foto, um outro número e mandando para as pessoas da sua conta pedindo dinheiro, né? Esses são os mais comuns. Agora, existem aqueles mais sofisticados, que são a captura, por exemplo, de bancos de dados, onde acaba havendo uma extorsão, né? Esses são mais difíceis de ocorrer. Doutora, até essa questão, então, do WhatsApp, né? Receber notícias ali, mensagens, não consegui concretizar a transferência que eu preciso fazer hoje. Você pode me ajudar, amigo? Né? Essas são mensagens comuns, né? Há pouco tempo, inclusive, eu recebi, infelizmente, uma amiga caiu, né? Eu consegui mandar uma mensagem para um grupo e daí ela parou, mas ela já ia fazer o segundo depósito. Ela fez o primeiro. Nesse caso,
Tem como chegar nesses criminosos? A polícia consegue chegar, fazer um rastreamento e chegar nesses criminosos? Ou não é possível? Eles fazem ali uma proteção? Porque existe uma conta, né? Existe uma conta bancária que é uma conta que é possível ser rastreada, assim. Nesse caso, vocês vão até a conta, o banco suspende a conta, o que é possível fazer? Olha, é possível investigar, porque todo crime digital, ele deixa rastro. O problema é que são alguns rastros, quando você consegue chegar nessa informação, a pessoa já se desfez. Então, por exemplo, se for um WhatsApp, se for um pré-pago, habilitado, a gente às vezes não explica muito detalhes numa entrevista, porque pode estar ensinando alguém, né? Sim. Mas a pessoa usa de um artifício, né, com um nome falso, um CPF falso, ele habilita um WhatsApp e começa a utilizar isso. O banco, muitas vezes, tem contas que são, às vezes, de pessoas que estão contas inativas, que a pessoa consegue ter acesso através também de um outro golpe e utiliza a conta de um terceiro sem que a pessoa saiba, e tem contas que são alugadas também. Então, você consegue rastrear. Chegar à condenação, à punição daquela pessoa é uma outra questão. Rastrear é possível. Não significa que você vai conseguir punir aquela pessoa legalmente, né, através de uma condenação, para conseguir a materialidade, vincular aquela pessoa àquele WhatsApp, àquela conta bancária, como ela utilizou. Então, esse liame não é fácil de se provar, mas sempre todo crime digital, todo crime praticado no mundo virtual também deixa rastro como um crime comum. Então, você precisa ir atrás do rastro. Agora, o resultado final depende muito de outros fatores. Agora, não tem... Doutor, o senhor falou uma coisa que me lembrou. O senhor falou, se você não paga nada, às vezes, por um aplicativo, se você é o produto. Aí me lembrou aquele documentário da Netflix que está todo mundo falando. Não sei se você já viu, Priscila, que chama O Dilema das Redes, né, que fala que nós somos o produto, né? E aí, eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre isso. Quer dizer, nós viramos... não que a gente está demonizando aqui a internet, o problema é o uso que se faz e tal. Mas, de certa forma, doutor, o senhor que trabalha com essa questão, né, de dados e tal, nós não tem mais um produto físico e nós somos o produto, muitas vezes, dos aplicativos, dos jogos, das redes sociais de uma maneira geral, né? Então, olha, a internet é incomparável, ela transformou o mundo de forma maravilhosa. Eu sou, assim, usuário, admiro, acho que ela divulgou o conhecimento. Hoje, diversas plataformas te dão conhecimento às pessoas que só não têm o conhecimento quando não querem, porque tem onde buscar hoje fácil, acesso na palma da mão. Ao mesmo tempo, isso tem uma contribuição. Ninguém desenvolve uma plataforma, e aqui eu não vou citar para não ficar demonizando nenhuma plataforma, mas uma plataforma monstruosa com um investimento de bilhões de dólares, né, vamos falar assim, internacional, para você usar de graça e não tiver uma informação, não tiver um benefício. Doutor, vamos falar Google, Facebook, vamos citar um pouco esses grandes, porque eles não têm produto e são plataformas milionárias, né? E não tem nada para vender. O Facebook vive de anúncios, né? Eles vendem produtos de anúncio. Você, para impulsionar um produto, uma pessoa, seja lá o que for, você paga. Então, eles são, na verdade, uma mídia social, né? Eles são uma agência de publicidade, mas que não tem imposto, que não paga imposto nenhum, não é que nem uma agência normal. Então, você paga por Facebook e ele impulsiona, e as pessoas assistem. O Instagram, a mesma coisa, que é do mesmo proprietário. O WhatsApp, que é usuário brasileiro, adora o WhatsApp, ele se consagrou. Por que ele é de graça? Isso é uma coisa que a pessoa tem que raciocinar. Ela sabe que, ao mesmo tempo que está usando um produto free, né, não está pagando nada, alguma coisa está acontecendo. Por que se investe bilhões de dólares numa plataforma e, ao mesmo tempo, de graça? O que está ganhando com isso? Né? O que se ganha tendo um WhatsApp de graça para o mundo? Não tem lógica, né? Ninguém investe bilhões para não ter o retorno. Então, nós somos utilizados, eles utilizam as nossas informações. Talvez não como a gente imagina, aquelas teorias de conspiração, nada disso. São informações para te vender produto. Então, você tem lá no Facebook, começa lá na timeline, daqui a pouco você vai ver
anúncio. Às vezes você fala alguma coisa perto do celular, de um tênis, daqui a pouco você começa a ver anúncio de tênis. Doutor, eu vou citar Então, um exemplo. Eu estava comentando um dia desses sobre uma viagem para Tiradentes, em Minas Gerais, que é uma cidade histórica e tal. Estava batendo papo na mesa sobre a cidade de Tiradentes. Não estava mexendo no celular. A pesquisa. Daí, a 1 hora, eu comecei a ver anúncio da cidade de Tiradentes no meu celular. Exatamente. Assim, uma coisa... surreal e impressionante. Doutor, eu queria falar sobre o novo meio de pagamentos, né? Que está gerando aí o Pix, né? Que vai começar a valer agora dia 16 de novembro. É um meio de pagamento, a gente vai deixar de pagar taxa, vai deixar de pagar os DOCs e os TEDs dos bancos e vai ter uma facilidade enorme, vai poder transferir, me corrija se eu estiver errado, pelo WhatsApp, tem várias maneiras, né, de fazer essa transferência bancária. Quais são os riscos do Pix nesse primeiro momento, que as pessoas não conhecem, que todo mundo não conhece? Quais são os cuidados que as pessoas precisam ter na hora de registrar a sua chave, na hora de fazer a transferência? Quais são os conselhos que vocês dão? Acho assim, o perigo é quem não tem o Pix, eu acho que vai ser, porque alguém pode cadastrar um Pix no nome dele, né? Na conta bancária. Se ele tiver acesso à conta bancária, tiver as informações, ele pode cadastrar um Pix e utilizar isso para transferir o dinheiro. Se a pessoa já tem um cadastro do Pix, aí é mais difícil alguém fraudar nesse sentido. O Banco Central criou o Pix para facilitar a população, que já é um caminho para, no futuro, a gente não trabalhar mais com, lógico, continuar tendo dinheiro fisicamente, mas futuramente isso vai acabar ficando mais fácil você os pagamentos. Então, realmente é uma ideia excelente. Agora, os cuidados. Você cadastrar como senha o seu CPF. Então, por exemplo, você vai fazer uma transferência, dá para alguém o seu CPF, então você tem que estar sempre fornecendo o CPF. Porque isso é uma coisa também que a gente precisa analisar. Hoje, com a proteção de dados, a gente precisa estar melhor agora protegido, porque onde você vai, todo mundo quer teu CPF, teu telefone, teu e-mail, qualquer coisa que você compra. Você compra o sapato, ele quer teus dados todos, quer teu endereço, teu CPF, teu telefone, tudo para mandar propaganda para você, né? Mas você cadastra o CPF. Aí a pessoa vai fazer uma transferência, você passa teu CPF. Se for uma pessoa estranha, você não quer passar seu CPF? Não. Então, o banco disponibiliza para você colocar uma senha de 32 dígitos, que é realmente mais seguro, né? Só que é difícil você passar esses números para as pessoas. Então, também tem a possibilidade de você passar o teu número de telefone, o teu e-mail. Então, você precisa analisar o seguinte, às vezes você pode ter duas senhas. Então, você pode colocar o teu CPF e essa senha de 32 dígitos. Uma pessoa estranha que você não confia, você passa os 32 dígitos, que é muito difícil a pessoa. Porque quando ele for passar o valor, ele vai ver os teus dados, vai conferir se é você mesmo que vai receber. Esse cuidado também tem que ter, né? Então, aparentemente, pelo que a gente sabe, o que estão tentando fazer golpe é capturar os cadastros. Então, alguém manda uma mensagem de texto para vocês, tem acontecido em alguns casos, aí nós não identificamos ainda, né? Mas as pessoas mandam uma mensagem de texto, cadastre seu Pix. Você clica lá, você vai para uma página fictícia, né, que é falsa, e lá você vai colocar os teus dados. E aí ele vai capturar os teus dados, que aí depois ele pode ir no banco e furtar o seu dinheiro, entendeu? Doutor Gaetano Vergini, delegado divisionário, né, falou aí sobre a nova divisão de crimes cibernéticos da Polícia Civil. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, doutor. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado para vocês também. Bom dia. Bom dia. Bem, Priscila, esse foi o primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp, né? Redação nova, a gente vai para o intervalo e já a gente volta, não saia daí que a gente vai trazer muito mais informação sobre o Legislativo Paulista, o Brasil e o mundo, né? Bem rápido, hein? Não sai daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.